Olá, eu e o Renier Freitas estamos aqui como representantes do curso de pós-graduação em Gestão de Programas e Tecnologias Digitais de Educação, da FIA, para conversarmos um pouco sobre a nossa experiência na implantação de núcleos de tecnologia educacional, porque esse vídeo faz parte do nosso TCC. Então, uma das atividades de conclusão do curso é a criação de um artigo científico, né? Porque afinal é uma pós-graduação, e nós vamos, cada grupo vai escrever um artigo que vai compor esse TCC. Desculpa, esse e-book. Renier, o grupo decidiu fazer sobre a implantação de núcleos devido à minha experiência e a do Renier. Eu coordenei o núcleo de tecnologia educacional de Pouso Alegre, Minas Gerais, e o Renier fala um pouquinho aí sobre o que você coordenou, onde e tal, para o pessoal conhecer. Bom, como a Marcela falou, a ideia aqui é falar nossas experiências na implantação de núcleos de tecnologia educacionais. A Marcela tem uma vasta experiência na parte municipal e eu tenho uma vasta experiência na parte estadual. E aí eu ajudei a implantar vários programas e projetos dentro da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, SEDUC, AM, e até então como gerente de soluções tecnológicas do Departamento de Centro de Mídia e Educação do Estado do Amazonas, que é o CEMEAM, que foi um departamento muito conhecido na pandemia, eu acho, no Brasil inteiro, que é aquele aula em casa, né? Que é a aula via satélite, que foi usada a metodologia. Tá, então olha só, o Renier contextualizou um pouco a experiência dele no estado do Amazonas. Eu atuei como coordenadora no núcleo de Pouso Alegre, como eu já falei. Pouso Alegre é uma cidade do sul de Minas, então não existia esse núcleo, e a secretária de Educação teve na Undime, ficou sabendo que o MEC, né, estava abrindo a oportunidade dos municípios aderirem e criarem esse núcleo de tecnologia. Ela me procurou porque sabia que eu era especialista na área, eu já tinha pós-graduação em informática educativa, e pediu para que eu fizesse todo o processo de implantação e coordenasse. Foi assim que surgiu isso em 2010. A gente começou esse processo de implantação lá em 2010. E você, Renier, quando que você começou? Porque o CETAM, você sabe quando que ele começou? Você entrou no meio, você começou no início? Como é que foi a sua experiência no início? Coincidentemente ou não, também em 2010, né, eu comecei a fazer a implantação na Secretaria de Estado do Amazonas, né, que é uma secretaria que cuida de educação básica dos anos iniciais e finais do ensino fundamental, do ensino médio, educação de jovens adultos e outros programas, até mesmo indígena, né, que tem aí numa Secretaria de Educação Básica. Eu também tenho uma experiência anterior em São Paulo, de 2006 a 2010, eu trabalhei como gerente de aulas online, gerente de learning, e durante esse trabalho eu pude ter a experiência de fazer transmissões através de uso de tecnologias. Por exemplo, na época, a aula via rádio, via satélite e via internet. Estava começando ali as transmissões via internet em São Paulo. Uhum. Com base nessa experiência de 2010, eu fui convidado para trabalhar no Departamento de Centro de Mídias, que já tinha começado o seu trabalho em 2007. Já existia uma política pública, até o Conselho Estadual de Educação, em 2006, foi aprovado essa metodologia chamada ensino mediado por tecnologia, que é diferente de um EAD clássico. Quando eu vim trabalhar em 2010, eu vim trazendo a bagagem que eu tive em São Paulo, na parte de telecomunicações, e o principal trabalho era cuidar dos estúdios, né? Porque a estrutura básica desse projeto, que se chamava na época Ensino Mediado por Tecnologia, hoje é um programa dentro do departamento, já é uma política pública, né? E por isso a importância desses núcleos de tecnologia educacionais era manter já o que estava começando as transmissões via satélite, mas também toda a estrutura de produção de conteúdo. E quando a gente fala de produção de conteúdo, os professores são professores, professores da educação básica, professores concursados, especialistas, que eram capacitados para o uso do estúdio, né? E aí tem toda uma metodologia para eles trabalharem a transformação do formato presencial para um formato mediado por tecnologia. É que
no caso do NTE, né, ele tem uma estrutura um pouco maior do que um núcleo tecnológico municipal. Então, assim, só para contextualizar, né, para quem está nos assistindo, para aderir à Secretaria Municipal de Educação, ela envia um ofício para o MEC, ela entra no sistema, que agora eu esqueci o nome, você lembra? Era Cigarp na época, Cigerp, alguma coisa assim, e faz a adesão à criação do Núcleo Tecnológico Municipal. O MEC aprova, mas para o MEC aprovar, você precisa criar um plano de trabalho. Então, a gente desenvolveu esse plano de trabalho, enviou para o MEC aprovou. Quando o MEC aprovou, isso demora um pouco, né, por conta da burocracia pública, quando o MEC aprova, ele envia os equipamentos para a Secretaria Municipal de Educação para que se crie um núcleo, né, um espaço de formação. E esses núcleos municipais, eles sempre são atrelados aos núcleos estaduais. Então, é por isso que o Renier está trazendo essa experiência dele, do ensino mediado por tecnologias, na questão da produção de conteúdo, porque o Estado tem uma estrutura maior que o município. Né? No meu caso, a gente não tinha nada, né? Então, até a gente começou ali a ofertar cursos, o ProInfo 40, em 2010, eu fui uma das primeiras multiplicadoras, então, trabalhar com alfabetização docente e tudo mais, a gente começou a engatinar isso em 2010, porque até então não tinha nada na rede municipal, né? Era tudo muito incipiente ainda. As políticas públicas relacionadas à educação digital, né, que é um termo até recente, elas engatinham, né? Elas são mais lentas do que deveriam. Então, foi esse o contexto. Então, a partir da aprovação do plano de trabalho, a gente começou a criar essa estrutura do núcleo, que não existia. Porque, assim, apesar de estar atrelado ao núcleo estadual, esse vínculo com o núcleo estadual é mais assim em relação à formação, né? Os núcleos estaduais, eles ofereciam as formações e nos convidavam, como coordenadora do ProInfo, como coordenadora do núcleo tecnológico, a participar e sempre trabalhando com a perspectiva de multiplicadores. Então, essa questão de produzir conteúdo, de criar um estúdio, como o Renier está contando, infelizmente a gente não tinha essa estrutura, né? Não dava, porque a gente começou a criar toda uma estrutura do zero. Então, era um setor que tinha aprovação do MEC, aí dentro do organograma da Secretaria de Educação, ele estava vinculado ao departamento pedagógico, e aí a gente foi estruturando e criando, trabalhando primeiramente com formação docente, até que a partir de 2012, a gente começou a investir em projetos que já eram capitaneados pelo MEC, né, como políticas públicas. Então, porque o ProInfo é o grande programa nacional de tecnologia educacional do MEC, pelo menos, né, era na época, e o ProInfo, ele tem os projetos irmãos, vamos dizer assim, né? O ProInfo abraça, ele é um grande projeto aqui, como se fosse um guarda-chuva, e ele tinha os projetos irmãos, e a partir dele a gente começou. Então, várias escolas tinham os laboratórios ProInfo. A primeira escola que recebeu o laboratório ProInfo na rede municipal, se eu não me engano, foi em 2008. Aqueles computadores com terminal burro, sabe? Que era um computador para 5 computadores e tudo mais. E aí a gente começou a organizar toda essa estrutura. Mas a gente cuidava ali, eram de 17 escolas municipais na época, de médio e grande porte, e pequeno porte também. Dessas 17, nós tínhamos 4 escolas rurais que tinham esses laboratórios. Dessas 17, 4 eram rurais. Uma delas tinha o ensino fundamental e médio, dessas rurais, e as outras 3 eram todas urbanas, mas assim, Pouso Alegre é uma cidade grande, hoje, na época, devia ter uns 150 mil habitantes, mais ou menos, e espalhada assim para cada canto, assim, e a gente foi estruturando tudo isso, organizando equipe, porque assim, uma grande dificuldade é que a gente não tinha uma equipe. Então, para você ter uma ideia, o CPD, né, que é o Centro de Processamento de Dados da Prefeitura, tinha um funcionário
lá em 2009. E esse técnico, né, ele era formado em analista de sistema, ele que cuidava de tudo, assim. E ele não dava conta, imagina, cuidar de uma prefeitura enorme. E aí a gente sentiu a necessidade também desse núcleo começar a se organizar e cuidar um pouco da parte técnica para poder responder aos anseios das escolas, ao mesmo tempo para aliviar, porque o rapaz não dava conta, né? Por mais que ele quisesse uma pessoa só, porque ele tinha que cuidar da internet, de conserto, manutenção, não é só manutenção na hora que estraga, tem que fazer manutenção preventiva, como a gente sabe. Então, ficou assim, nesses dois primeiros anos, organizando e estruturando esse suporte técnico aí. E o grande problema é que também não foi organizado, né? Foi instaurado pelo MEC, mas dentro do quadro de funcionários da Secretaria de Educação, não tem um técnico, não tem um profissional multimídia, não tem um professor conteudista, né? Porque a gente sabe que para tudo isso aí que você está falando, Reni, precisa de uma equipe, né? Precisa de uma equipe multidisciplinar, que aí a estrutura de uma secretaria estadual, ela já organiza essa política pública e já vai contratando os profissionais indicados. Se não tem dentro do quadro, ela abre edital e vai contratando, né? No caso de prefeitura, já é um pouco mais difícil de fazer isso, até por conta de que eu falava assim, nossa, qual é o incêndio primeiro que a gente vai apagar, né? Então, primeiro a gente organizou essa parte técnica. E conta para mim, Renê, quantas escolas vocês cuidavam na sua época, assim, vocês cuidavam? Quantas formações que vocês davam, quais eram os programas, além desse que você falou, vinculados a políticas públicas, né, do MEC, assim, que vocês organizavam? Bom, como a Marcela falou muito bem, assim, o NTE ele é uma política pública e às vezes, na maioria dos casos, né, toda vez que tem a mudança de gestão, ele tem um recurso federal que é destinado para o programa. Esse recurso é geralmente para a compra dos equipamentos, compra dos softwares, né, e também bolsas de pagamento para os formadores que irão capacitar. O ProInfo, traduzindo, inicialmente começou com um programa de informática para professores, era para inclusão digital, né? Hoje a gente fala educação digital, mas na época, 1970, 80, quando começou essa política, o nome era inclusão digital. Tá? E aí começava com informática básica e foi seguindo outras tecnologias até as então tecnologias educacionais. No Amazonas, em 2010, quando eu vim trabalhar nesse projeto, já existia o NTE, né? Já existia um coordenador. Mas, como foi falado muito bem, a nível estadual, o recurso ele é escasso, não dá para comprar computadores para todos os laboratórios de informática, são muitas escolas, são muitos professores. Então, a própria secretaria, com o próprio recurso, não federal, mas o próprio recurso estadual, ela pode sim fazer um aporte para o investimento em tecnologia, que foi o caso do Centro de Mídia e Educação. E aí, Marcelo deixou bem claro, né? É toda uma estrutura grande para ter toda essa parte de estúdio, a parte de produção de conteúdo, a parte de suporte técnico, a parte pedagógica, a parte de formação, né? E toda essa estrutura, que é uma política pública de tecnologia na educação, mas ele foi para ajudar o NTE também, que tinha um papel que era a capacitação dos professores. Na época, o papel do NTE era capacitação dos professores. Ao longo dos anos vem sendo isso, né? Capacitação dos professores nas tecnologias. Começou com informática básica e depois foi evoluindo para as novas tecnologias da educação. O Centro de Mídia ele tinha já outra missão, ele tinha a missão de levar a aula via satélite para os alunos que não tinham acesso à educação nas escolas ribeirinhas, principalmente indígenas. Então, para eles não saírem de uma comunidade longínqua para a zona urbana, que tinha uma escola, eles recebiam essa tecnologia via satélite numa escola municipal, mas a aula era da rede estadual. E por isso que as parcerias eram bem-vindas, né? E muito necessárias, porque senão não teria como levar as aulas via satélite, porque precisa da estrutura física para receber o kit multimídia que a gente chama. O kit multimídia é o quê? É uma TV de 42 polegadas, 40 polegadas, enfim, tinha muitas variações. E tinha um computador com webcam e microfone. E o grande diferencial desse projeto é as aulas com interatividade, né? Então, um aluno de uma comunidade indígena, centenas de quilômetros longe dos estúdios da capital amazonense, que é Manaus, ele podia fazer uma pergunta para o professor especialista, ao vivo, e todos os alunos daquela turma iam estar ouvindo e vendo aquela pergunta daquele aluno. Nós estamos falando aí, e até é interessante que, assim, se a Secretaria de Educação do Estado do Amazonas mandasse uma proposta para o Guinness Book, seria
a aula do setor público com essa tecnologia, com maior turma do mundo, né? Maior turma do mundo, terceiro ano, na época, eu lembro, que tinha 12 mil alunos. 12 mil alunos, né, assistindo a aula e você fazendo a pergunta. Então, isso aí é fantástico, né? Ainda é, porque hoje, como eu disse, felizmente, se transformou numa política pública, então, independência de mudança de gestão, continua o programa desde a primeira transmissão em 2007, né? Hoje, 2023, aí, 16 anos depois, continua tendo aula via satélite. Mas como foi bem falado, né, existem algumas diferenças quando a gente fala de política pública, não é só o NTE. O NTE é uma, assim, a força do NTE não é equipamento, ou não é recurso, ou também formação, que é a tríade ali. Mas principalmente é a política pública. O que a Marcela falou muito bem é a estrutura estratégica de como fazer a adoção dos professores ao uso de tecnologia. Esse é o grande papel do núcleo, né? Quando o Centro de Mídia, por exemplo, ele foi um projeto que surgiu em virtude do NTE. Só que aí já foi com recurso do Estado. E o recurso, nós estamos falando ali naquela época, cerca de 40 milhões anual. Né? Então é um recurso alto que vem se mantendo, mas é necessário. Né? É necessário porque os alunos não têm outra opção. Tá? Então foi a única opção utilizada para atender tudo isso. E toda essa estrutura de equipamento, de pessoas, de profissionais, tudinho, é via licitação. Né? Via licitação para poder contratar as empresas que vão trabalhar no projeto. Então, na prefeitura, depois que a gente organizou essa estrutura, né, a gente começou também a desenvolver esses projetos. E, coincidentemente, na época, houve um investimento, né, houve não foi investimento, houve um investimento em políticas públicas a nível federal de diversos programas integrados ao Proinfo. O programa Banda Larga, que existe desde 2008, né? Não sei, você está falando aí de satélite, né? O Amazonas realmente é referência, porque na época a grande reclamação, né? Eu ia para as reuniões e tal, visitava as escolas, internet, né? A qualidade da internet que chegava nas escolas na época era tipo, acho que era 2 mega, parece, nem lembro direito, mas depois eu até confiro, mas era muito pouco e não atendia a necessidade dos professores na época, né? E a gente percebeu que precisava começar a investir em projetos mais contextualizados. Então, foram anos muito fecundos, assim, de projetos bem de acordo com a realidade. Então, a gente aderiu à ProUCA, para estar trabalhando essa questão da inclusão digital também, tanto docente quanto discente, e levando em conta, né, a dificuldade, porque a gente está falando de 2010, 2012, mas olhando hoje o acesso está maior, mas em relação à alfabetização digital e o letramento, né, que são 2 termos que precisam caminhar juntos, que estão relacionados à inclusão digital, quando a gente começa a olhar para a teoria e ver, né, que o conceito de inclusão digital é um conceito mais ampliado, e os autores, eles sempre falam da necessidade de se pensar no uso crítico das tecnologias, de ir além da alfabetização digital, de que não é só usar a parte instrumental, mas sempre entender o que se faz, o porquê se faz, né? E tá fazendo uma análise crítica aí do que está se fazendo com as tecnologias digitais que envolveria esse letramento digital. Então, pensando nisso, na época, a gente implantou o ProUCA, compramos, né, através do FNDE, esses laptops. Na época foram 2.054. A gente percebeu a necessidade de fazer uma licitação para contratar uma empresa. Então, foi desenhado um projeto que teve todo um suporte para o docente e para os alunos. Então, a gente contratou uma empresa, essa empresa disponibilizou um software. Então, esse software ele tinha mais de 2.000 atividades integradas ao currículo. Nós, além de colocar esse computador, a quantidade de computadores, ela ia assim, desde 35 computadores para uma escola pequena, que tinha 100 alunos, até uma escola que tinha 200 equipamentos, mais ou menos, disponível. Então, a gente começou a estruturar isso, primeiro ofertando um computador para o professor, um netbook, né, o laptop educacional, para ele conhecer, se inteirar do equipamento. Depois a gente implantou o ProUCA, oferecendo formação, oferecendo apoio, né? Tinham os monitores pedagógicos que visitavam as escolas,
para poder fazer esse apoio para os professores, e a gente foi aí, além de implantar, né, como é um projeto, acompanhando, monitorando e tudo mais. Paralelo a esse projeto, a gente continuou investindo também em muita formação continuada, indo para além do Proinfo 40, né? Também aderimos às bolsas, porque aí teve uma época que o Proinfo estabeleceu uma bolsa, que na época era, acho que um salário mínimo, parece, para os multiplicadores, para poderem fazer cursos. E assim, esse grupo era muito selecionado, né? Passava por um teste de seleção, porque como não tinha, a gente tinha que encontrar um perfil de professor que na época não era tão fácil assim, porque assim a gente tem que lembrar que não é só usar por usar a tecnologia, né? Porque se for para fazer, ir lá fazer um curso, olha, clica aqui, faz aqui, a gente já assiste um vídeo no YouTube e aprende a fazer isso, né? Então a gente precisa pensar em cursos que tem uma proposta pedagógica, que tem uma mediação, em que leve o docente a fazer uma reflexão sobre o uso das tecnologias. Então, tinha toda essa preocupação nesses cursos, então a gente adaptou o Proinfo 40 para ser feito no netbook, que na época era Linux Mandriva, né? E para que os professores também se apropriassem mais dos recursos. Aí, além do ProUCA, a gente também implantou um projeto que chamava PID, que era um projeto de inclusão digital, que era voltado de cursos de informática básica voltado à comunidade. E o grande diferencial desse curso que eram professores que ministravam. Então, ele tinha toda uma didática e uma proposta pedagógica por trás desses cursos aí de inclusão digital. E assim, na teoria, a gente vai ler lá, alguns autores fazem uma crítica, né, a esses cursos de informática básica e tudo mais, e a gente até conversou sobre isso, né, Renê? Que a gente percebe que isso ainda é uma necessidade das pessoas, porque muitas pessoas, eu falo assim, que as pessoas são clicadores, porque como o desenvolvimento das tecnologias digitais, os programas ficaram muito intuitivos, né? Pegar um celular, mandar uma mensagem pelo WhatsApp, no Tout, tudo ficou mais fácil, ficou bem mais acessível para o usuário. Mas em relação a entender de fato o que se faz e por que está se fazendo, muitas pessoas ainda têm dificuldade. E não é pouca, não, são muitas. Então, eu falo assim, nossa, aí as pessoas têm essa coisa de que, os jovens têm facilidade. Não sei, às vezes não, às vezes eles são apenas clicadores, porque eles não sabem o que fazer com aquela informação, onde encontrar a formação. E, por exemplo, esses dias eu estava numa formação em Belo Horizonte, estava conversando com um adolescente, e ele falou para mim que o que ele recebia do ChatGPT, ele copiava, colava e estava tudo certo, né? E eu falei, não é bem assim, tem um processo aí de depuração. Então, o que eu estou querendo dizer é que todos os projetos tinham uma metodologia de ação, reflexão e ação por trás, e além dessa proposta de ação, reflexão, ação, a gente usava também o modelo de espiral descendente, que era ascendente, que é proposto por Valente, porque o Valente fala o seguinte: ele criou toda uma teoria no pós-doc dele, que eu super recomendo para quem não lê, leia, quem é fã da área aí de tecnologia educacional, eu penso que é uma leitura obrigatória, porque o Valente, ele fala que a gente, primeiro, começa a inserir uma informação, né? Você está lá, você descreve para a máquina o que você quer, seja qualquer coisa, né? Você coloca lá uma pesquisa no Google e ele te dá, e a máquina te devolve em questão de segundos a resposta. Então, primeiro você descreve, a máquina executa para você o que você solicitou. E para que você faça realmente um uso adequado, tem um terceiro caminho aí, que é a depuração do que a máquina te entregou. Então, você descreveu, houve a execução, e tem a terceira fase, que é a depuração. Então, essa depuração do que a máquina nos entrega, ela é fundamental. Porque se a gente não faz esse processo de depuração, analisando o que a máquina entrega, a gente vai ficar cada vez mais robotizado e dando um poder para o algoritmo que é programado por alguém, né? A gente tem que lembrar que as máquinas são programadas por algumas pessoas, né? Que são pessoas que detêm esse conhecimento. Então, se a gente não faz isso, esse processo de depuração, a gente fica refém
desses vieses todos dos algoritmos e fica complicado. E a gente agora até está vivendo um caminho complicado, que é a questão da inteligência artificial aí, se a gente não começa, continua fazendo essa análise crítica. Eu só fiz essa volta porque isso, para mim, é muito importante. E essa parte dessa análise crítica, ela estava por trás de todas as propostas das formações. E a gente começou também a fazer várias formações assim voltadas para os professores, por exemplo, criação de blog, uso de slides, uso de planilha eletrônica, mas voltada para a questão do uso pedagógico, sabe? Sempre pegando aquela atividade ali, os recursos básicos e levando com um olhar pedagógico, mas também com essas metodologias que eu acabei de falar. Depois a gente percebeu a necessidade quando, né, essa empresa ficou com a gente um ano fazendo esse processo aí de assessoria pedagógica para a implantação do ProUCA, que lá na cidade tinha o nome de Sala de Educação Digital. Depois ficou um período sem, depois a gente conseguiu de novo mais um ano, e já viu, né? Política pública precisa de dinheiro, porque não é barato. Isso é um problema, porque investir em infraestrutura é caro, não sai barato. E por conta de muita gente usando, porque são equipamentos públicos, estraga muito rápido. E às vezes, assim, é o mouse que a gente precisa de licitação, às vezes não tem, e a gente passa por esses desafios aí de manter essa infraestrutura. A gente percebeu que se a gente também fizesse um outro projeto que chamava Aluno Monitor Digital, para ele ser esse apoio, daria certo. Então, a gente criou toda uma estrutura aí para que alguns adolescentes fizessem esse trabalho de apoio ao uso pedagógico dos NETs nas salas. Então, a gente fez essa formação desses adolescentes e eles passaram a ser esse apoio em algumas escolas que aderiram. Não eram todas, foram 3 ou 4 escolas que aderiram ao projeto Aluno Monitor Digital, porque a gente não pode obrigar, né? As pessoas aderem, aí tem que ver muito assim a abertura do gestor, se ele é aberto ou não, a proposta e tudo mais. E depois eu percebi que eu precisava me aprofundar um pouco, eu fui para o mestrado, eu fui para a UFLA para estudar um pouco, me aprofundar mais um pouco sobre a educação mediada por tecnologias, e eu desenvolvi, a minha dissertação foi em cima de uma formação continuada voltada para os supervisores pedagógicos, porque se a gente olha na literatura, a gente percebe que tem muito foco no professor, no aluno, no uso pedagógico na sala de aula. E eu percebi que, nossa, mas e o coordenador pedagógico, né, que em alguns lugares tem o nome de supervisor? Como que ele vai receber essa formação? Como que ele vai ser essa ponte aí entre o professor que quer usar e, ao mesmo tempo, de um uso correto? Porque aí eu comecei esses ciclos de estudos com os professores, e um desses ciclos de estudos foi o objeto de pesquisa da minha dissertação. Porque, assim, não dá, e eu falava muito isso para eles, e falo até hoje nas formações que eu medeio, que não dá para a pessoa chegar às 5 horas da manhã e falar, hoje eu vou usar o projetor, hoje eu vou usar a tela interativa, hoje eu sei lá, vou usar qualquer dispositivo digital para minha aula. A coisa precisa ter um planejamento, né? As coisas precisam estar e tem que estar integrado ao currículo. E isso realmente foi um dos grandes desafios de fazer as pessoas perceberem que não é brinquedo, que não é joguinho, né? Apesar de ser lúdico, de ter atividades lúdicas, apesar das crianças ficarem malucas para jogar, a gente precisa ultrapassar essa visão de que é só joguinho, de que é só brincadeira. Esse é um dos desafios, né? E além da infraestrutura que eu já falei aqui várias vezes, e desse suporte aí técnico, dessa manutenção, que é um desafio manter tudo isso. Além da equipe também, de montar uma equipe coesa. Eu tive a sorte de escolher pessoas para trabalhar, porque, assim, como era tudo muito novo, não era todo mundo nem que queria ir trabalhar, né? Porque a gente estava desbravando territórios, era novo para todo mundo. Então, assim, a gente estava construindo o avião e o avião estava em pleno voo. Então, não eram todas as pessoas que aceitavam, e eu fui convidando algumas pessoas. Eu tive a grata satisfação de trabalhar com pessoas muito engajadas, muito interessadas, e abraçaram a causa, e a gente fez ali uma equipe muito coesa, que conseguiu fazer um suporte técnico e pedagógico para o desenvolvimento de todos esses projetos.
Mas assim, nunca tinha um técnico, tinha pessoas que eram formadas, mas que tinha outro cargo e que estava como um desvio de função, né? Isso era um outro desafio. Eu acho que é isso, Renê. Eu falei dos desafios, agora eu passo a bola para você de falar dos desafios. Aí, se eu lembrar de mais algum, eu falo. Não, tudo bem. A gente fala de desafio e depois a gente finaliza com os impactos, né, positivos e negativos, que isso acontece sempre, assim. Falando de desafios aqui no Amazonas, primeiro, é o maior estado do Brasil, né? Segundo, é o que tem maior dificuldade logística, não só do Brasil, do mundo, né, para chegar a alguns locais. Terceiro, a infraestrutura é péssima. Quando eu falo infraestrutura, via terrestre, não tem como chegar nas escolas, a maior parte é via fluvial. Nós temos uma coisa chamada seca e cheia, né? E que acontece todo ano. Temos problemas também com diversas doenças, né? Transmissíveis aqui também. Então, assim, são muitos desafios culturais, eu imagino também que é muito grande, né? A gente não fala muito isso, mas a cultura... Hoje a gente fala muito em transformação digital, e transformação digital na educação também não seria diferente, mas está muito ligado à cultura, né? Mudança do pensamento, do uso. Eu costumo dizer que os desafios são sempre os mesmos de uma implantação de tecnologia educacional ou uma inclusão digital desde 1970, desde quando falou aqui no Brasil sobre isso. Que é sempre essa, né? Se a gente for observar, os equipamentos estão sempre atualizando, sempre evoluindo, a tecnologia está sempre evoluindo, a formação está sempre evoluindo, mas é sempre a mesma estrutura. O que está mudando agora é a velocidade. É a velocidade, tá? Porque, assim como a gente fala assim, os jovens dominam a tecnologia, mas naquela época, os jovens dominavam também a tecnologia da época. Qual era a tecnologia da época? Rádio, TV? Não sei, né? Então, na verdade, sempre teve essa dificuldade, né? Essa conquista da tecnologia. Isso aí faz parte da humanidade e eu acho que nunca vai conseguir dominar a tecnologia. Primeiro que ela é muito mais rápida que a gente, no sentido mais amplo da tecnologia, né? E vamos falar assim, um exemplo, você acabou de aprender aqui um Office e tal, e aí 2 meses depois teve uma atualização. Você já está desatualizado, né? Então, assim, é muito difícil. Até a palavra especialista algo que, ao meu ver, é algo complicado você falar que é especialista nisso, porque é uma coisa que muda toda hora, né? Você pode ser, sim, um cara de referência, uma pessoa de referência no termo, porque você sempre está falando sobre isso, mas você dominar aquilo, né? Eu não sei se é um especialista domina isso, mas e são vários autores falando. E aí eu falei um pouquinho disso, desafio, porque eu acredito que é muita questão cultural também, né? Quando a gente fala uma implantação política pública, por mais que eu compre os melhores equipamentos, por mais que eu dê as melhores formações, por mais que eu tenha investimento, né, com recurso financeiro, se a mudança cultural não for implementada também como um plano estratégico, vai ficar ela por ela mesma. Porque é o seguinte, vamos dizer que as pessoas que encabeçavam aquele projeto, aquele programa, saíram, se aposentaram, foram para outro trabalho. Geralmente morre tudo quem estava liderando, né? E aí começa todo o processo de novo. Cai recurso federal, compra novos equipamentos, contrata empresa, ou então contrata professores para capacitar e começa o mesmo ciclo. Na época era só ligar o computador, hora era só ensinar a salvar no disquete, vamos dizer assim, né? Hoje nós estamos falando aí como usar o chat GPT, mas os processos são os mesmos, né? Os processos são os mesmos. E aí sempre aquela resistência da geração, né? A geração mais antiga com a geração mais nova, né? E que tem mais facilidade com tecnologia. As pessoas falam assim, mas a pessoa é nativa digital. Também é difícil falar isso, porque qual era a tecnologia de 50 anos atrás? Quem nasceu também era um nativo digital da época dele, né? Então, assim, é algo interessante e, ao mesmo tempo, assim, a gente vai variando, né? É claro que tem muitos autores, eu não vou citar aqui alguns, mas, assim, falando pela experiência, que é esse que é o nosso papel aqui também, é trazer a experiência de pessoas que trabalham muitos anos nessa área, estudam essa área, e está aqui compartilhando uma experiência, né, tentando colocar isso num formato midiático ou num formato, talvez, num TCC mais padrão, mas, de qualquer forma, a pesquisa e a experiência vão andar lado a lado. Então, ao meu ver, o processo continua o mesmo.
né? É formação, é estrutura, ok. Continuidade da gestão, outra coisa, foi um grande desafio, né? Porque quando a coisa ia começar a engrenar, mudava o presidente do Brasil, mudava o governador, mudava o prefeito, e tudo isso impacta, né? Ah, mas é um programa federal, mas ele é aplicado no Estado? Impacta sim a mudança de gestor do Estado. Impacta sim um secretário de Educação de Estado. Porque por mais que uma política pública, em tese, torna obrigatória a implantação, mas ele não deixa muito claro quando tem que plantar, o que tem que plantar, onde tem que plantar, né? Ah, mas 100% das escolas tem que ter internet, é uma política pública. Vamos dizer o seguinte, mas isso na prática a gente sabe que não acontece, né? Tem muitos interesses aí, né? Então é muito complicado. E não só depender, quando a gente fala de educação básica, dá a entender que, acho que com a política pública, mas assim, falando de tecnologias, é muito focado, a pressão fica muito grande nos professores, né? E eles acabam sendo, entre aspas, bombardeados de diversas formas, né? E aí ele começa a se perguntar, a famosa pergunta, o que que eu ganho fazendo essa formação? Eu já fiz 30 vezes a mesma formação, não aumentou meu salário, eu não tive um honra mérito, eu não tive um ganho de um equipamento, eu não tive, né? Hoje em dia já tem muitas políticas públicas de você dar um notebook, dar um celular, smartphone, ou dar algum equipamento de TE para um professor, não só para uso profissional, mas para ele mesmo, né? Para uso doméstico, é dele, né? Já tem essas políticas já. O aluno não tem muito, não, porque primeiro que o número é muito maior, e o custo é muito maior, né? Houve várias tentativas, como o UCA, né? Um computador para o aluno. Alguns alunos ficaram, outros não, mas na maioria dos casos, hoje ainda é um grande problema. Isso lá atrás já era e ainda tem hoje em dia, né? Não são todos os alunos que têm equipamentos de tecnologia educacional, que uma entrada da inclusão é um computador, um smartphone, ok? Mas principalmente conectividade, internet, né? Saiu agora os estudos das TICs, publicado, e tanto nas escolas como domésticas, a maioria ainda não tem. Por que parece, em pleno século aí, 21, nós estamos falando de inteligência artificial e tudo mais, mas estamos falando aonde? Né? Nós estamos falando em São Paulo? Ou nós estamos falando de uma comunidade ribeirinha aqui no Amazonas? Depende de onde você está falando, né? Então, os desafios são esses, assim. Para mim, ao meu ver, é cultural. Segundo, para transformar isso numa política pública, tem que ter uma cobrança da sociedade, porque se depender dos gestores, não vai ficar, né? Hoje, por exemplo, o Cid Mídias é um dos principais programas de política pública do Estado que não muda dependendo de gestão, porque ele virou um grande marketing. Ele é um grande marketing, né? O Estado, quem pegar. E o gestor que for assumir já entende, já entendeu isso, né? Ele já entendeu isso, tá? Ele já entendeu que é um grande marketing, eu não vou dar um tiro no meu próprio pé e matar esse programa. Vai afetar milhares de pessoas e eu vou ser muito impactado negativamente. E aí já falando um pouquinho de impacto, né? Mas assim, então os desafios foram muitos, tá? Eu não vou falar que foi financeiro não, porque financeiro, por que pareça, tem muito recurso financeiro. O que não tem é projeto, né? O que não tem projeto bem construído, as pessoas perdem prazo de adesão, né? Como a Marcela falou, você tem um prazo para aderir às políticas públicas, seja qual o nome for, né? Hoje nós estamos falando de Plano Nacional de Educação de NDE, que é o PNED, né? Que é a nova política pública, mas na época era a educação conectada, na outra época cada um tem seu nome, cada um com sua gestão. Mas tem todo o processo, que é você vai primeiro uma adesão, ou seja, não é obrigado nem um município ou nem um estado a aderir a uma política pública para receber recurso federal. Não é obrigado. Né? Aí tem a pergunta, mas por que eu não passo obrigatoriamente ou no automático esse recurso? Toma aí, ó, milhões. Aplica aí em tecnologia educacionais. Porque hoje em dia mudou um pouquinho mais o governo. O governo não está mais dando dinheiro assim, compra equipamento e tudo mais. Não. Quando você vai fazer uma adesão, você tem uma série de termos que você assina e você tem que apresentar um projeto de implantação. Isso eu achei interessante nos últimos governos, né? Mudou, assim. Não vou falar assim, não, tá aqui, eu depositei 100 milhões na tua conta, compra o que quiser. Não. Você tem que apresentar um projeto e as entregas são parciais. Então, eu te dou um financiamento, você tem que me dar uma evidência de onde foi aplicado. E aí, a partir daí, vai saindo outros recursos. Isso foi uma ideia boa. Nos anteriores governos que eu tenho observado, federal principalmente, né? No Estado, não. No Estado é outra história, né? É licitação mesmo, o uso do recurso que tem,
E aí você vai aplicando, mas é difícil alguém ficar monitorando, infelizmente não tem, né? Às vezes tem ali a imprensa, a empresa fecha com milhões e tal, aí tem todo aquele problema, mas infelizmente não tem uma cobrança como o federal. O federal é um pouquinho mais cobrado, né? É muito mais transparente, mais pressionado. Então, falando de desafios também, assim, não vejo que é recurso financeiro. É, aqui no Amazonas, posso falar um pouquinho mais de propriedade. É logístico, é infraestrutura ainda, né? Cultural, acho que em todo lugar acontece isso. Mas, assim, a pandemia nos mostrou que teve que ter um choque, né? Um choque mundial para entender que, olha, não é nós, ou o autor, ou fulano que está falando. É o mundo está falando que se você não tiver hoje, por exemplo, no digital, em qualquer aspecto da área da sociedade, você vai ser muito prejudicado. Tem pessoas que não vivem do digital? Tem, mas perdem muita coisa. Perdem muita coisa. Né? É como se você estivesse em outro século. E então, assim, a pandemia veio e muita gente que, se você fosse analisar a política pública de TS, por exemplo, tecnologia educacional, inclusão digital, teve informática, teve tudo mais, na rede educação básica, e aí é um efeito em cadeia, né? Porque os professores capacitam os alunos, né? Os alunos levam para os pais e acaba tendo uma rede de cadeia e falar assim, beleza, né? Eu tenho um acesso ao computador, eu sei mexer no computador e não vou estar fora desse mundo. Mas em pleno século aqui, 21, 2020, né? Um pouco mais de 3 anos aí, aproximadamente. Quer dizer, vai fazer 3 anos, né? Que começou em fevereiro de 2020, a pandemia em efeito mundial. A gente viu muitas pessoas que não dominam essa tecnologia que falavam até então, né? E pessoas de gerações novas. Como a Marcela falou muito bem, não adianta eu ligar o computador, saber acessar, mas se eu não saber usar isso de uma maneira mais eficaz, produtiva, né? O teletrabalho, por exemplo, foi muito afetado. Muito afetado. E até mesmo as empresas na área de tecnologia foram afetadas. Porque os funcionários não tinham a mentalidade de trabalho, teletrabalho, ensino remoto, home office, não tinha esse conhecimento assim, né? E aí, quando a gente fala tudo isso, ainda tem a questão da inteligência emocional, que é muito importante, porque às vezes as pessoas falam só em tecnologia educacional e imaginam que é só equipamento, é só hard skill, mas não é. Soft skills é extremamente importante nessa parte de tecnologia educacionais, falando no núcleo de tecnologia educacional. Então, assim, a política pública, ela envolve muitos fatores. Tá? Ela não é só, de novo, comprar equipamento de última ponta, ter Uhum. software de última ponta, ensinar como usar. É toda uma construção, né? E aí, assim, nos desafios no modo geral, no Brasil, é, ainda não entendeu, né, como a Alemanha, como a Coreia do Sul, que é importante você ser tecnológico, que é importante para todas as áreas. Né? A tecnologia é transversal, por mais que ela seja um meio, mas ela está em todo lugar. Todo lugar tem tecnologia. A tecnologia é um avanço, né? A vassoura é uma tecnologia. E as pessoas imaginam, tá, tecnologia é só computador, celular. Não, tudo é tecnológico. É um avanço. Você tem que ter essa ferramenta e ela tem que ser produtiva e ela tem que te ajudar. Não é tecnologia por tecnologia, como a Marcela falou muito bem, né? Porque hoje em dia tem uma overdose de tecnologias. Se você. Qual computador eu compro? Tem milhares de opções. Qual impressora eu compro? Tem milhares de opções. E por aí vai. Software, eu não dá nem para contar, não dá nem para mensurar, né? E aí agora veio as inteligências artificiais que tem de diversas formas. Então, assim, a gente vai ter que... a pandemia deu um choque. Eu acho que vai ter dois marcos aí nos NTEs, né? No modo geral. Apesar de já ter sido aprovado já um Plano Nacional de Educação Digital, que é hoje a nova política pública, né, nacional. Eu vejo que duas coisas que vão impactar que ainda não se atentaram. A pandemia, que passou e as pessoas acham que nunca mais vai ter isso. Né? Pelo contrário, nós estamos tendo guerra, tem um monte de situação que pode acontecer a qualquer momento. De novo, uma privatização não, uma privação, né, domiciliar por diversos fatores, alguma praga ou fim, mas hoje a guerra está muito iminente, a gente está vendo. O mundo está muito volátil, né? E aí, é, é uma questão do ser humano também não se preparar, né, para algo que vai vir. Deixa acontecer, depois eu me preparo, né? Isso é normal e deixa para a última hora. E a outra situação são as inteligências artificiais. Isso vai mudar tudo. Isso vai mudar tudo, entendeu? Então tem que ser muito mais rápido agora. E o outro grande desafio para finalizar aqui minha fala é
Difícil de chegar no aluno isso. A gente compra equipamento, capacita o professor, tem investimento, tem software, tem tudo, mas não chega para o aluno mexer. Quando ele vai mexer, já está quebrado o computador, já está obsoleto, tem que trocar de novo, já mudou de secretário. Né? Eu defendo uma política pública de formação, que é um dos pilares, que seja mais rápido, que a gente use metodologias ativas, sim, né? Que tenha aulas presenciais, formações remotas, formações assíncronas, formações híbridas, enfim, todos os formatos que tiver disponível. Se o aluno quiser aprender ouvindo, se quiser aprender vendo vídeo, se quiser aprender lendo PDF, a gente tem que deixar opções para ele, tá? A carga horária, tudo vai ser mudado, porque não faz mais sentido. Assim, a educação vem mudando, né? Uma aula menos expositiva. Beleza, por causa da internet. Isso nós estamos falando em 1990, ali, por ali, né? Quando popularizou a internet. E aí falou assim, beleza, o conhecimento não é mais o centro do conhecimento, o professor não é mais o centro do conhecimento, porque hoje em dia qualquer pessoa com celular tem esse conhecimento, entre aspas, né? Mas existe uma diferença de um professor mediador e professor conteudista. E agora, com a inteligência artificial, nós estamos falando aí 33 anos depois do advento da internet, de ter popularizado no nível mundial, e agora a inteligência artificial vai mudar tudo. Né? Se não era conteudista, agora que não vai ser mesmo. Entendeu? Agora que já está assim, ó, é instantâneo qualquer informação. Mas como a Marcela falou muito bem, tem que ter um tratamento desses dados. Nós estamos na era dos dados. Hoje, o bem mais valioso é os dados. E aí, tudo isso que eu falei, o quê? São os desafios que vai impactar no modo geral, mas as NTEs, principalmente. Né? Hoje não tem mais NTEs clássico como era antigamente, mas existe agora o Plano Nacional de Educação Digital, que é o atual programa, que é equivalente ao NTE. Né? E eu acho assim, são muitos desafios, né, Marcela? Mas eu vou passar para você falar um pouquinho desses impactos, né, que a gente trabalhou ao longo desses anos aí. Tá, antes de eu falar dos impactos, eu quero só resumir que eu acho que o grande desafio, um dos, né, são vários, é essa questão de falta de continuidade de política pública, e isso é um problema, porque as coisas acabam, o Renier falou isso várias vezes, eu na minha fala também, eu acho que são dos grandes desafios, e quando o Renier trouxe a questão cultural, eu concordo com ele, eu acho que a gente precisa investir em formações para além da tecnologia, mas voltada para desenvolvimento de soft skills mesmo, onde os gestores pensem a longo prazo, porque o Renier falou várias vezes da Política Nacional de Educação Digital, e quem vai ser responsável em implantar essa Política Nacional de Educação Digital serão os núcleos, sabe? Quem vai tornar isso visível, isso palpável, são os núcleos. E isso, né, a gente está falando aqui, o Renier trouxe a experiência dele do Amazonas, de projetos muito exitosos. Eu estou falando de uma cidade no interior de Minas Gerais, e tem aí, pelo Brasil afora, muitos municípios que nem o núcleo de tecnologia tem ainda, né? E essa questão cultural, Renier, ela está muito, quando você fala do impacto, né? Eu penso que, se eu for olhar em números, eu tenho diversos números para falar que vão traduzir esse impacto, né? Nós implantamos 59 salas móveis, mais de 2.000 netbooks em todas as escolas, um software educacional com mais de 2.000 atividades dentro desse projeto, 1.200 netbooks para os professores na época, vários cursos voltados para a comunidade de informática básica. Nós fizemos também cursos para deficientes visuais, a gente fez cursos voltados para iniciação à programação. Esse projeto do aluno monitor digital, que foram 89 alunos, coordenação desses diversos programas. Em relação à formação, mais de 10.000 horas de formações ofertadas, isso estou falando em 4 anos, tá? Mais de 4.000 participantes, tá? E a questão do suporte técnico, para mim, é um dos grandes desafios, e ele está totalmente relacionado à questão do impacto. E pensando nisso, eu fui uma das pessoas que coordenou o Plano Municipal de Educação em 2015, e percebendo toda a necessidade, com essa experiência minha na coordenação da NTM, eu insisti em colocar uma meta municipal da importância da criação de cargos com perfil técnico, já pensando, porque, como o Renier colocou, gente, a tecnologia está aí,
né? E ela vai evoluir cada vez mais. Essa nossa mudar esse mindset, né? Essa nossa mentalidade sobre como usar a tecnologia e de que forma que esse recurso público, porque é público, né? Nós estamos falando aqui de educação pública, ele possa ser usufruído por todos, envolve essa mudança de mentalidade. Então, para a gente discutir esse impacto e, ao mesmo tempo, os desafios de novos programas e a efetivação dessa política pública de educação digital que está engatinhando, ela foi aprovada agora em janeiro. E se você vai ler aquela política, ela é super ampla. A inclusão digital é um dos aspectos, a formação é uma outra coisa, a disponibilização de conteúdo é uma outra coisa. Então, tem vários ali possibilidades, é bastante complexa, né, e de implantar, e para isso vai ser preciso realmente pensar nessa gestão desses núcleos tecnológicos educacionais, no perfil dessas pessoas que estão sustentando esses núcleos, olhar, né, para pessoas que já têm essa experiência, como Renier, como eu, não, nós estamos falando aqui porque a gente está trazendo o nosso contexto, mas não é a Marcelo Renier, mas são profissionais que têm uma experiência em implantação de projetos, porque esses projetos, eles precisam ser contextualizados olhando a necessidade do público que você atende. Isso é fundamental, né? E porque não é só copiar um projeto, é pensar no projeto de acordo com a necessidade. E voltada ainda à questão dessa mudança do mindset, eu lembrei agora que um dos projetos que a gente implantou, que foi o computador interativo, foi o equipamento que teve maior aceitação pelos professores. Foi o equipamento que eles mais gostam. Para quem não sabe, o MEC em 2000... Ixi, agora não vou lembrar o ano. 2015, 2016? Não, foi depois. Foi 2017, acho. Ele criou uma universidade, acho que da Santa Catarina, se eu não me engano, criou um projetor multimídia que integrava CD, entrada de pendrive, projetor multimídia, tela interativa, né? Ele realmente era um projetor multimídia com uma qualidade muito boa, que as pessoas falam de amarelão. Quem está nos ouvindo aqui devem conhecer por esse nome, ou outros lugares chamei de laranja, enfim, laranjinha. E esse equipamento foi o que teve maior aceitação pelos professores, porque é fácil, né? A pessoa pegava, levava para a sala um cabo longo, fácil de operar, e assim, nossa, porque a gente mensurava, né? A quantidade de usos, para ver os impactos dos projetos e tudo mais, para fazer esse monitoramento, porque a gente criar o projeto contextualizado de acordo com a necessidade é só o primeiro passo, né, Enê? Tem todo o acompanhamento, tem as métricas, tem toda essa parte aí de implantação de projetos que é importante. Mas quando você falou dessa questão cultural, Renê, me veio à mente esse projeto, porque esse computador, além de ser acessível, ele perpetua um modelo pedagógico mais conhecido dos professores, que é a aula expositiva passando slide. Porque o que eles gostavam de passar filme, passar slide. A questão dos recursos interativos dentro do computador interativo que estavam disponíveis eram poucos explorados, né? Então, tem essa mudança de mentalidade, ela é importante de se pensar, né? Então, a gente olha, né, e vê aí, depois de muito tempo, dessa implantação, e assim, nada como um tempo, né? Tenho esse tempo de olhar e falar, nossa, realmente a gente poderia ter feito diferente, tudo mais, algumas coisas, mas esse impacto de poder, quando eu falo assim, qual que é o maior impacto? É o impacto de ser vanguarda, a gente foi inovador, porque a gente começou a implantar projetos que realmente começaram a fazer a diferença na vida das pessoas que queriam e que já estavam dispostas, né? E pensando, né, e tendo esse olhar agora do tempo, e depois de muitos estudos, né, de um mestrado, de pós-graduação e mais outras formações que a gente vai fazendo por conta própria, né? E estudos, hoje é muito fácil sempre aprender. Eu penso que essa formação, além de olhar tudo isso que você colocou, da parte cultural, a parte do suporte, eu penso que é preciso pensar em formações também
e o Plano Nacional de Educação Digital vai tornar-se realidade quando a gente olhar para os níveis de fluência digital, tanto de alunos quanto de professores, sabe? Até para a gente poder pensar em propostas mais assertivas. Porque eu tenho professor e aluno e comunidade, porque aqui, né, o núcleo ele pensa na questão da inclusão digital, não só de aluno, não só de professor, mas também voltado para a comunidade. Mas eu tenho um analfabeto digital, eu tenho aquele que já está engatinhando um pouco, então a metáfora que a União Europeia usa, que é a questão da gente estar andando, não sei se você conhece, né, a metáfora que eles usam, que eles comparam que a gente está no oceano digital e que a gente eu amo essa metáfora, eu sempre falo ela nas minhas formações, que a gente no digital é a mesma coisa. Às vezes você tem medo de entrar, né? Você só vai lá e você só coloca o pezinho na água. E aí você vai ganhando segurança, às vezes você precisa de alguém para estar do seu lado, para pegar a tua mão, para entrar na água com você. Aí você entra na natação, tem um professor que vai te ensinando as técnicas. Aos poucos você vai se familiarizando com a água, ganhando segurança. E quando você percebe, você está usufruindo e relaxando dentro da água. E de repente, você está lá até salvando uma pessoa e ajudando a pessoa a se salvar. É uma metáfora que eles usam que eu gosto muito e que a gente pode trazer isso para a questão do letramento digital também, porque eu preciso olhar para essas fases dessas pessoas, que as pessoas estão, e pensar em projetos dentro da Política Nacional de Educação Digital, usando essa metáfora. Porque vai ter pessoa que precisa de só para água, vai ter pessoa que já nada, vai ter pessoas que são os especialistas que adoram, que abraçam, e a gente precisa mapear essas pessoas, esses profissionais, e oferecer formações para ela, né? Essa infraestrutura, e sair também do vitimismo, aí não dá, porque quem quer vai lá e faz, né? A gente sabe disso. E as pessoas que gostam de tecnologia e abraçam essa possibilidade de usar mediado, né? Esse ensino mediado, e você trouxe isso realmente, a gente não pode esquecer disso, que a tecnologia ela é mediada por um humano e a experiência do professor e ampliar essa parte metodológica, ela é fundamental, penso eu. E você, Renê? Eu lembrei de uma analogia também de oceano, que conforme você tem uma estrutura tecnológica, tem recurso financeiro, tem orientação, você consegue desbravar todo o oceano, né? Mas se você for sozinho, você vai nadar ali alguns quilômetros. Então, assim, é isso mesmo, né? O conhecimento aliado, claro, com toda a estrutura tecnológica, recurso financeiro, atitude, né? Tem que ter uma atitude empreendedora para, por exemplo, eu quero desbravar todo o oceano. Tem uma série de elementos para você atravessar. Então, o oceano ele é uma analogia muito boa, né? Se tiver que resumir tudo isso que a gente falou aqui, o oceano é uma boa analogia. E aí, finalizando a minha fala, assim, de impactos, né, positivo, eu acho que é um legado, sim. Eu fico muito feliz de ter trabalhado no projeto, que na época era um projeto, depois virou uma coordenação, depois virou um departamento, né, e hoje é um programa de política pública estadual que foi replicado no Brasil inteiro, né? Então, assim, isso é muito bacana. E na pandemia, foi um dos principais, ou quase única solução para as aulas não pararem, não só no Amazonas, porque, como eu disse, foi replicado em vários locais no Brasil, né? Só que precisa muito recurso financeiro para um projeto desse, porque realmente, quando a gente fala tecnologia satelitária, por exemplo, é um valor bem alto, mas existe uma esperança no fim do túnel, né? O Elon Musk está aí para mostrar. Recentemente foi publicado que muitas comunidades aqui no Amazonas tá tendo o Starlink, né? O Starlink, para quem não conhece, é um serviço de via satélite que você, de uma vez, tendo um kit móvel de fácil montagem de satélite, você pode conectar em qualquer lugar do mundo, sabe?
e ele posiciona sozinho, né? Isso é fantástico, isso aí quebra a barreira de tudo, né? Isso mexe com uma série de interesses comerciais, interesses políticos, interesses de tudo, sabe? Então, um indígena vai lá e compra e está conectado. E uma internet muito boa. Nós estamos falando de 200 mega para uma comunidade indígena. A Marcela falou um exemplo aí, realmente era isso, tá? Era 2 mega por escola. Quando eu saía lá, na época diretamente do Programa Nacional de Banda Larga, o PNBL, chegou a 10 megas, né? Hoje o Amazonas ele tem várias políticas de conectividade, tem o Norte conectado, tem a Amazônia conectada. É um papo até para outro vídeo, mas assim, tudo isso faz sentido com o núcleo de tecnologias educacionais. Hoje está chamando de núcleo de inovação tecnológica, que aí já está ligado com a pesquisa, desenvolvimento e inovação e tal. Mas assim, de uma maneira geral, os impactos foram importantes, né? Muitos alunos terminaram o seu ensino médio, começaram no ensino fundamental, fizeram ensino médio, hoje estão na universidade, né, por causa dessa solução. E hoje, com certeza, deve ter profissionais já trabalhando aí no mercado profissional. Eu estou falando de uma tecnologia que começou em 2001, 2013 ali, na verdade, na Universidade do Estado do Amazonas. Então, nós estamos falando de uma tecnologia há 20 anos, usou aula via satélite para levar para o interior, porque não tinha escola, não tinha como chegar lá os profissionais. E isso foi muito importante, porque a primeira vez que foi usado foi para capacitar professores no magistério. Era para capacitar todo mundo, aquele basicão no magistério. Eu acho que nem existe hoje em dia mais, que é o normal superior, né? A partir dali, eles começaram a se capacitar e se especializar, e aí eles vieram trabalhar na Secretaria do Estado do Amazonas, porque aí realmente teve professores capacitados para atender o interior. Então, uma coisa foi levando a outra. E hoje existe o Centro de Mídia Nacional de Educação no MEC. Não sei se está funcionando ainda, porque, infelizmente, né, as políticas públicas são essas, assim. Quer dizer, não é política pública, né, quando fica mudando muito. Eu considero assim, talvez é uma mudança de gestor. É uma política do gestor, vamos dizer assim, né? Mas ela deveria estar perpetuando. Então, essa mesma tecnologia deveria ter em todo o município do Brasil, que pudesse levar paisagem. Qual é a ideia principal? É levar, não é levar a aula via satélite por levar porque é bonito e tal, não. Ou a aula é produzida em televisiva, que tem um fundo digital, chroma key, não é isso. É levar onde não chega a educação. Então, qual é o valor disso? Existe o preço, mas o valor é diferente. Você está levando uma educação para uma pessoa que talvez nunca ia ter. E aí, com isso, ela desenvolve a região lá onde ela está. Então, é muito difícil você falar assim. Números é fácil falar. Foram, deixa eu ver se eu lembro aí, foram mais de 2.000 escolas com a estrutura de satélite. Foram impactados mais de 500 mil alunos, meio milhão de alunos, na época que eu estava lá, somando todos os anos. Foram impactados centenas de milhares de professores, né? Enfim, os índices educacionais, números é fácil de falar. Agora, eu nunca, talvez, é muito difícil saber, né? E isso é muito, assim, uma coisa orgânica, é que uma pessoa me cumprimenta, olha, Reni, eu lembro de ti lá atrás, me falando, eu era aluna do 3º ano, hoje eu sou médica, porque tu capacitava os professores e eu estava assistindo as minhas aulas e os professores me passavam para mim e eu consegui passar na universidade e hoje eu sou uma médica e estou salvando vidas. Então, o valor disso não tem preço, né? É um impacto que causa ali, né? Mas isso, infelizmente, ou felizmente, era difícil de mensurar, né? A Porque gente são os acredita valores sim. intangíveis, né, Renê? Não tem, assim, é muito absurdo, assim. Eu sinto mesmo que, pô, fiz um trabalho lá e tal. Claro, eu recebi a minha remuneração como profissional, mas era o propósito, né? Um propósito. Então, assim, às vezes eu sou cumprimentado assim, eu lembro que você estava tal. Então, isso é muito gratificante. Então, os impactos de números, isso tem aí publicado, está no portal da transparência, no governo, no setor público, a Marcela sabe, é muito comum você achar esses números em alguns sites, porque tem que publicar, não é assim, tem que publicar, né? Onde que você implantou, quantos foi formado, tem muitos indicadores. Mas
isso que eu falei agora, de valor, é muito difícil, né? Eu participei de um projeto, só para finalizar um pouquinho do impacto, que foi o projeto Amazônia Mais Conectado em parceria com o Google Educação. Também é uma política pública que a gente tentou implantar, mas, de novo, a questão da gestão não continuou, né? Infelizmente, não deu uma alavancada como esperava, como centro de mídias. Mas, de qualquer forma, hoje tem um vídeo no YouTube, se você pesquisar lá, Amazônia Mais Conectado, o primeiro projeto do Google Educação no Brasil. E a menina que está lá no documentário, hoje ela já está adulta, né? E ela foi impactada, e o sonho dela é ser médica, mas não para trabalhar na capital, para ajudar a saúde na aldeia dela, entendeu? Então, isso é muito fantástico, né? Então, eu acho que quem trabalha com isso, quem tem experiência com isso, são muitos desafios, como foi falado aqui, né? As dificuldades são grandes, enfim, talvez você nem é tão remunerado à altura do trabalho que você faz, né? Mas só o fato de você sair e falar assim, não, eu deixei isso aqui, tem um legado aí, né? Tem milhares de pessoas foram impactadas. Isso é muito gratificante. Eu acho que eu termino minha fala assim. Então tá, gente, é isso que a gente tinha a contribuir. Aguardem a publicação do nosso artigo com análise de tudo isso que a gente conversou aqui, à luz da teoria, né? O Renier trouxe a questão que tudo começou na Universidade do Amazonas, e eu quero encerrar esse nosso vídeo falando da importância da ciência, né? Que muitas vezes a ciência hoje, e para que isso? Mas na verdade tudo começa lá no chão da universidade e depois demora às vezes para transformar em políticas públicas, mas essa associação com a ciência é fundamental. E os núcleos de inovação tecnológica, eles só serão realmente esse apoio, né? Na verdade, esse baluarte. Acho que é uma palavra até mais forte e que significa até mais papel do núcleo. Quando as pessoas que compõem esses núcleos se aproximar da ciência para poder ter essa fundamentação teórica, e assim eu analiso a teoria, olho para a minha prática e aí eu proponho projetos que realmente façam a diferença na vida das pessoas que estão impactadas por eles. É isso. Obrigada, Renê, pela conversa e até a próxima. Obrigado, Marcelo. Até a próxima.